Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor esteja no seu coração, esteja no seu lar, na sua família. A você também, meus amados, que tem nos acompanhado sempre em nossas mensagens, no nosso canal, no YouTube. Eu queria convidar você que ainda não se inscreveu, que você clicasse nesse botãozinho vermelho abaixo, se inscrevesse, nos ajudasse aí a divulgar mais essa mensagem e também clicar-se no sininho para que cada vez que for postada uma nova notificação, um novo vídeo, você possa receber e aí nos ajudar compartilhando esses vídeos aí para pessoas que você conheça, que precisam de uma palavra de Deus. Eu queria nessa oportunidade, meus irmãos, estar falando aí de uma oração de um jovem, em que você lê o livro de Crônica, capítulo 1, do 1 Crônica, do capítulo 4, você vê vários nomes que vêm ali sendo falados de gerações, daquelas genealogias, e você olha para meio aqueles nomes, de repente, para aquela narração daqueles nomes. A Bíblia ela não faz isso. Quando você estuda toda a história genealógica de uma pessoa, aquilo vai passando falando de gerações, de nomes e mais nomes, e você vê que não se para nada para fazer nenhum tipo de observação. Mas de repente você olha para esse livro de Crônicas, capítulo 4, apenas o versículo 10, no versículo 9, dá essa parada e começa a falar de um jovem que não se conta muita história da vida dele, ele aparece apenas como um exemplo, um jovem chamado Jabes, e esse texto fala a oração de Jabes, e você vê que em meio a tantos capítulos, tão cheio de nomes difíceis, encontramos aí chamada essa joia brilhante, que é a chamada a oração de Jabes. E eu queria estar lendo com você esse texto, nessa oportunidade, lá em 1 Crônicas, capítulo 4, apenas o versículo 10, que diz assim: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoe e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo ele possa te fortalecer, te dar graça, porque muitas vezes, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo, nós ficamos às vezes meio perplexo às vezes com as nossas orações, em que nós nos posicionamos diante do Senhor, nós oramos ao nosso Deus, nós invocamos a Deus, às vezes com tanto fervor, com tanta fé, e nós falamos: meu Deus, por que as minhas orações não são respondidas? Por que eu não consigo alcançar o que eu tenho buscado durante tanto tempo? E muitas pessoas começam a procurar várias orações bem elaboradas, qualquer tipo de palavra que possa mover o coração, mover as mãos do Senhor. Mas o incrível, meus amados irmãos e minhas irmãs, que Deus ele não olha para palavras que saem dos nossos lábios. O nosso Deus, ele olha primeiramente para os nossos corações, nem é para nossas necessidades, porque a nossa necessidade, Ele conhece a nossa necessidade, Ele sabe daquilo que nós precisamos, Ele sabe daquilo que nós passamos, que nós enfrentamos, nossas lutas, nossas dores, as nossas aflições, Ele sabe tudo isso. Então, de início, Deus ele não olha para a tua dificuldade, Ele não olha para as palavras que saem da sua boca, da minha boca, mas o nosso Deus, Ele olha primeiramente para o meu coração, para os nossos corações. As orações elas são respondidas mediante um coração sincero, irmãos. Não é mediante a palavras bonitas, não é mediante a palavras, orações fervorosas, bem elaboradas, mas é mediante um coração aquebrantado e contrito.
Você vê que você nunca viu na história nenhuma da Bíblia uma narrativa de genealogia ela ser parada. Não se para uma narrativa de genealogias. Ela vai, você pode ver que isso aqui você vê, passam de mais de 9 capítulos falando dessa árvore genealógica e chega até Jabes, passa de Jabes, mas não chega em Jabes. De repente, Deus ele orienta aqueles homens, escribas, escritores da lei, da Bíblia, da palavra, que param e faz uma menção do nome desse jovem, Jabes, a oração desse jovem. Não era porque eu acredito que tinha muita gente com dificuldade nessa genealogia, muitas pessoas com problemas, mas de repente o nosso Deus, ele ouve o coração desse jovem chamado Jabes. Deus ele para justamente no momento para ouvir esse jovem. E diz que esse jovem ele era mais ilustre que seus irmãos. Primeiro, irmãos, que o nome Jabes quer dizer o que causa dor. Quando você olha o versículo 9, ele diz: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Ele foi mais ilustre que seus irmãos. Então Jabes, ele invoca o nome do Senhor. Quando nós olhamos para a história desse jovem, ele invoca o nome de Deus. Ele invocou o nome de Deus. Essa palavra invocar o nome de Deus, ela é muito importante em nossas vidas. Quando fala invocar, a palavra invocar, na tradução, quer dizer chamar para si. Invoca-me no dia da angústia, e eu te ouvirei, eu te livrarei. Quando nós invocamos a Deus, nós chamamos Deus para nossas vidas, para os nossos problemas, para agir em nossa causa. Principalmente para que Ele possa participar das nossas dores. Invoca, e Jabes ele invoca a Deus. Ele invocou a Deus, o Deus de Israel. Ele sabia, ele trazia na memória. O importante isso, não é nós nos aproximarmos de Deus. Eu vejo pessoas que se aproximam de Deus com suas orações, se aproximam de Deus com seus pedidos. É como se elas quisessem refrescar a memória de Deus. Irmão, nós não precisamos refrescar a memória de Deus. Nós não precisamos estar trazendo na consciência de Deus o que Deus fez com fulano, o que Deus fez com ciclano, o que Deus te prometeu. Senhor, tu me prometeu isso na minha vida, porque não se cumpre. Eu não preciso refrescar a memória de Deus, irmãos. Deus é um Deus, quando você olha para o livro de Salmos, Ele não dorme, Ele não tosqueneja, Ele está sempre atento para nos abençoar. O que nós precisamos é conservar na nossa memória o que Deus já fez no passado, o que Ele já fez, o que Ele fez no presente, o que Ele já fez para muitas pessoas e o que Ele já fez pela minha vida também. Então Jabes, ele sabia o que Deus havia feito por Israel. Ele não se esqueceu do que foi lhe ensinado, do que foi passado para ele, que as suas gerações, talvez o seu pai, a sua mãe, o que ele ouviu falar acerca de Deus, que havia feito por Israel, atravessar um deserto, entrar na terra prometida. Ele se lembrava de tudo isso, ele trazia na memória. Muitas vezes, nós somos impedidos de alcançar as vitórias, as nossas bênçãos, porque parece que nós damos um apagão na memória, esquecemos quem é o nosso Deus, de que maneira o nosso Deus age, de que maneira Deus agiu no passado, Ele pode agir hoje no presente na minha vida. Onde é que um Deus, irmãos, que curou um coxo há 38 anos à beira de um tanque, o que Ele pode fazer por mim e por você? Uma mulher há 12 anos com fluxo de sangue, que não tinha cura, o que ele curou apenas com um toque daquela mulher? Não foi nem ele que tocou, foi ela que tocou. Ela disse: se tão somente eu tocar. Entende bem a sua fé.
Muitas vezes não depende de Deus, depende de mim, da minha fé, em que eu me aproximo do meu Deus. O que dizer daqueles 10 leprosos que saem clamando e vai de encontro a Cristo, e todos os 10 recebem a cura, e Cristo não manda fazer fila, não. Ele não manda fazer fila, não manda ninguém ficar numa sala de espera entre o próximo, não manda você pegar uma senha. Ele vai justamente, ele toca, ele fala, a sua palavra ela é poder. E Jabes sabia com quem ele estava falando, ele sabia o Deus que ele tinha que invocar, ele trazia na memória isso. Jabes sabia que as orações de Moisés muitas vezes eram atendidas, tinha sido passado para ele, que aquelas orações que Moisés fazia no passado, maior parte das vezes, mais de 70%, de 80% das orações de Moisés foram respondidas. Ele sabia disso, que muitas vezes as orações de Moisés foram atendidas. Ele sabia que Deus era salvador, libertador e ajudador de Israel em todas as suas necessidades. Conservemos isso em nossa mente, que o nosso Deus, irmãos, ele é salvador, ele é libertador, ele é ajudador, irmãos. Ele nos ajuda, nos liberta, ele nos salva, ele nos cura, ele nos transporta do mundo das trevas para o seu reino, a sua maravilhosa luz, irmãos. Então Jabes sabia disso, ele sabia que Deus ele fez aliança com Israel. Deus tem uma aliança comigo, não porque eu sou pastor, mas ele tem uma aliança quando eu me converti, quando eu aceitei como Salvador, eu renovei uma aliança com Cristo. Essa aliança que tem, irmãos, só é renovada quando eu estou em Cristo. As alianças com Deus, o homem só volta para Deus, o homem só reata a sua comunhão com Deus quando ele renova a aliança, quando ele aceita Jesus como Salvador da sua alma, da sua vida. E essa aliança comigo foi feita quando eu o aceitei como Salvador. E essa aliança que ele fez contigo é quando você o aceitou como Salvador. Então, se você não aceitou a Cristo como Salvador, você precisa aceitar para reatar essa aliança que foi quebrada no jardim do Éden. Enquanto esse homem não voltar para Cristo, enquanto o homem não retornar para os caminhos de Deus, essa aliança está quebrada. O homem não tem aliança com Deus. O Deus pode até ouvi-lo, mas Deus não vai responder da forma que ele deseja, da forma que ele precisa. Então Jabes, ele sabendo de tudo isso, que Deus tinha uma aliança com Israel, que existia essa aliança com Israel, e que essa aliança passou para ele também. Então Jabes, baseado em todo esse conhecimento, em todas essas observações que ele fez, em tudo isso que lhe veio na sua memória, no seu coração, Jabes, alicerçado na palavra do Senhor, ele faz 4 pedidos para nosso Deus. Que você possa prestar atenção nos 4 pedidos. E quem sabe o pedido você tem feito são pedidos errados, mas ele faz 4 pedidos para Deus. Primeiro, Jabes suplicou por uma bênção como outrora Jacó. Ele faz um pedido para Deus com a fé tamanha. Lembra que Jacó, no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 26, em que ele se encontra com Deus naquele val de Jaboque, e ele trava uma luta com Deus, e de repente começa a raiar o sol, começa a amanhecer, e aquele anjo manda ele lhe soltar, que ele tinha que ir, e ele fala: não te soltarei enquanto tu não me abençoares. Quem sabe você não tem sido abençoado, tem alcançado a tua vitória, é porque você tem desistido facilmente dos objetivos, você tem mudado de planos, você sempre muda as suas orações. Apóstolo Paulo foi um homem que ele foi um vencedor, ele foi um exemplo de missionário, um exemplo de homem que foi um dos homens que abriram mais igrejas no passado, que ganhou mais almas no passado, foi o apóstolo Paulo. Porque Paulo tinha uma frase na sua vida, uma frase como sustentáculo do seu ministério: prossigo para o alvo, para a meta, para o soberano prêmio da vocação.
Paulo, ele tinha um alvo, ele tinha uma meta. Então, ele não mudava, irmão. Paulo não mudava. E Jabes descobriu isso. Não que ele descobriu que Paulo disse, que ele estava longe do nascimento de Paulo. Mas ele descobriu, baseado em tudo isso, em que esse jovem, ele aprendeu o que ele ouviu, ele descobriu que ele podia suplicar a Deus, porque ele viu, estava escrito aquilo que Jacó havia falado, feito com Deus. Ele ora com perseverança, ele ora com intensidade, ele sabia que se ele perseverasse, ele ia alcançar a sua vitória. E ele faz o segundo pedido. Jabes pediu por um alargamento das fronteiras. Olha, ele pede por um alargamento das fronteiras. Israel habitava na terra prometida, mas ainda havia muita terra para ser conquistada. Eu observo as pessoas em que há uma promessa de Deus sobre as suas vidas, e as pessoas, irmãos, elas ficam focadas só naquela promessa, elas não pedem um alargamento de fronteiras, elas ficam focadas somente naquilo, enquanto Deus não tem só aquilo. A promessa não é única, Deus tem várias promessas, várias coisas para a sua vida. No momento em que você se despertar, e você olhar, já abrir a visão como um leque, e falar: Deus tem muito mais para a minha vida, Ele tem muito mais promessas, Ele tem muito mais fronteiras, Ele tem muito mais terras para que eu possa conquistar. Deus vai abrir a tua visão, e você vai em busca de outras coisas, de outros conhecimentos, de outras conquistas, e aquela promessa que você tem ainda a ser conquistada, ela vai vir sobre a sua vida, porque Deus não se esquece disso. O que acontece é que você está somente focado naquela promessa, que você não sabe quantos anos vai levar para ser cumprida em sua vida, e quem sabe Deus, Ele quer que você foque algo mais na sua vida hoje. É isso que Jabes nos ensina. Ele pediu alargamento de fronteira. Senhor, alarga minhas fronteiras, existe muita terra para ser conquistada. Ele estava dentro da terra prometida, mas ele via muitas terras para serem conquistadas ainda. Será que você tem visto isso? Várias terras para ser conquistadas, várias conquistas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E Jabes, ele faz o terceiro pedido para Deus. Suplicou por uma direção divina. Ele suplica por direção divina. Ele não estava andando como aval, sem norte, sem direção. Ele pede uma direção a Deus. Quando nós focamos em Deus, quando nós pedimos a direção a Deus, você pode olhar o exemplo de Pedro. Pedro, aquele homem, quando ele fala: Senhor, permita que eu vá até ti sobre as águas, e Jesus fala: vem, e Pedro desce. Enquanto Pedro focava em Cristo, ele caminhou sobre as águas. Quando ele olhou para as ondas, ele começou a afundar. Então, quando você começar a olhar para Cristo, você vai ver a glória do Senhor, vai ver Deus mover as coisas na sua vida, mover as coisas, mover em volta de você, e as promessas se cumprindo. E Jabes, ele faz isso, ele pede direção a Deus, e ele faz o último pedido. Ele suplicou por proteção contra qualquer mal. Não vou dizer para você que Jabes talvez não tenha passado sua juventude, talvez a sua maturidade, com nenhum tipo de enfermidade, com nenhum problema sobre ele, mas ele teve a proteção divina. E quando você está debaixo de uma proteção divina, Deus, Ele te livra de todo o mal, Ele te protege, Ele te guarda, Ele te envolve com as suas asas de proteção. Ele é o teu escudo, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro bem presente. O inimigo pode se levantar, mas Deus, Ele está contigo. E a experiência que nós vemos nessa palavra, nós vemos a resposta divina sobre a vida de Jabes. A resposta que Jabes recebeu. Primeira, Deus atendeu a oração de Jabes, irmãos. Deus atendeu a oração de Jabes. Deus inclinou os ouvidos, inclinou o seu coração e estendeu as suas mãos sobre a vida de Jabes.
Deus ouviu a oração dele. Segundo, Jabes recebeu bênção, alargou suas fronteiras, sentiu a direção da mão de Deus e foi protegido. Ele alargou as fronteiras, ele conquistou mais terras, conquistou mais espaços para a sua vida, sentiu a direção de Deus e ele foi protegido durante a sua vida, durante as suas conquistas. Entende bem? É isso que Deus quer para você nessa oportunidade. A terceira coisa que ele recebe, que quer dizer, Jabes, muitos não recebem nada porque duvidam. Muitos não recebem porque duvidam. Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7, fala que muitas pessoas não recebem as suas bênçãos porque acabam duvidando. Olha que fala a carta de Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Não peça com dúvida, peça com fé, com confiança em Deus. Acredita nesse Deus. Esse jovem, ele pediu com fé, ele não duvidou. Muitos não recebem nada porque duvidam. E a quarta coisa que ele nos ensina, outros não recebem porque não pedem com sinceridade, meus irmãos. Muitas pessoas não recebem porque não pedem a Deus com sinceridade. Tem que haver a sinceridade no meu clamor, a sinceridade no meu coração, a sinceridade na minha alma. É o que eu disse, Deus, Ele não olha para as suas palavras, Ele não olha para aquilo que você está pedindo, Ele olha para o seu coração. O teu coração tem sido sincero com Deus. Olha o que fala na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis maus, para esbanjares em vossos prazeres. Tem que ter sinceridade com Deus, irmãos. Por que eu estou pedindo isso para Deus? Por que eu quero um alargamento de fronteira? Por que eu quero novas conquistas? Por que eu quero que se concretize a minha vida, as promessas para a minha família, para o meu lar? Tem que haver sinceridade. Às vezes as palavras, ela não reflete aquilo que está no coração. Então as palavras têm que ser aquilo que está no coração. Por isso Deus, Ele olha para o teu coração, o que você está pedindo. E o quinto e a última experiência que Jabes nos ensina é que, portanto, aproximemo-nos de Deus, irmãos, com o coração sincero. Aproximemo-nos de Deus, irmãos, em plena certeza de fé, tendo nossos corações purificados, irmãos. Não tem como nos aproximar de Deus com o coração cheio de reserva, de mágoas, de raiva, de ressentimentos. Você olha para cá o livro de Mateus, você vê que Mateus nos dá ali um exemplo, uma instrução muito grande. Quando tu for levar a tua oferta no altar e te lembrares que tem alguma coisa contra alguém, ou alguém tem algo contra ti, vai, se conserta e depois volta e entrega a tua oferta, deposita a tua oferta no altar do Senhor. Quantas pessoas, ele fala de oferta, ele não fala somente de parte financeira, ele fala de oferta da minha alma, da meu clamor, da minha oração, no meu pedido. O meu pedido ele é uma oferta para Deus, sabia disso? O meu clamor ele é uma oferta para o Senhor. Então antes de eu vir para o altar do Senhor, antes de eu ajoelhar, de eu fazer um pedido, eu tenho que lembrar se existe alguma mágoa, ressentimento, se eu estou revoltado com alguém, se eu estou com o coração pesado contra alguém, e me arrepender e me consertar com Deus. Se eu puder ir até a pessoa, eu vá até a pessoa. Se não puder, se conserte com o Senhor, fale com o nosso Deus. Então Jabes, ele traz essa experiência grande para nossas vidas, tendo os corações purificados. E a última coisa, e livres da má consciência. Quantas pessoas carregam a má consciência, coisas ruins nas suas consciências, coisas perversas, às vezes diabólicas, irmãos.
Mas pastor, eu sou um cristão. Irmãos, quantas pessoas, irmãos, que são cristãs, que permitem que as suas mentes sejam dominadas por pensamentos ruins acerca do seu próximo. Muitas pessoas estão como Jonas naquele barco, naquele navio. Sabia que ele era o causador daquele grande furacão, daquela grande fúria do mar. Mas ele não se consertou. Viu que todo mundo jogava mantimentos tudo para fora para esvaziar o barco. Ele não se consertou. Foi dormir. Consciência pesada, mas dormindo. Até aquele homem, a vontade dele era que todos fossem lançados no mar e ele fosse salvo. Muitas vezes nós somos assim. Queremos que muitas pessoas sejam lançadas, irmão, no fogo, no mar, e nós sejamos salvos. E Jabes, ele nos ensina isso aqui. Ser livre, irmão, dessa consciência má, dessa consciência ruim, que às vezes está no nosso entendimento, está na nossa vida, está na nossa personalidade. E nós precisamos tirar isso, deixar o Espírito trabalhar isso em nossas vidas. Que Deus possa te abençoar, meus queridos. Deus possa abençoar a sua vida, meus amados irmãs, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Que Ele possa te ensinar a ser como Jabes, a fazer essa oração, a invocar a Deus, a chamar Deus para você. Mas para Deus vir para você, é necessário que você vá até Ele, mas que também permita que o seu coração seja purificado, que a sua mente seja transformada. Romanos capítulo 12, versículo 2. Apresente a Deus um culto racional, que você possa ser cada dia transformado pelo poder de Deus. Que o Espírito Santo te abençoe. Deus, abençoa agora esse irmão, abençoa agora essa irmã, abençoa esse ouvinte agora, meu Deus, essa pessoa, esse irmão, essa irmã, que vai estar, meu Deus, ouvindo, assistindo esse vídeo. Deus, Tu conhece esse coração. Tu sabe o que está passando na sua vida financeira, emocional, psicológica, no seu relacionamento, meu Deus, no seu trabalho. E muitas vezes essa pessoa tem orado, não tem encontrado a resposta. Eu quero pedir, Deus, vai de encontro agora esse coração, transforma agora essa mente, transforma agora esse coração, liberta de todo o peso, de todo o jugo, meu Deus eterno, de tudo aquilo que tem impedido que a oração desses amados irmãos chegue até o Teu trono de graça e Tu envia a resposta, meu Deus eterno. Eu abençoo agora essa vida, eu abençoo agora esse irmão, eu repreendo agora toda enfermidade na alma, no corpo, na mente, meu Deus, no coração, e abençoo agora em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que o Espírito Santo te fortaleça e te dê a vitória a cada dia, em nome de Jesus.